O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz. E é um prazer estar mais uma vez na sua casa, trazendo um pouquinho daquele muito que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. Hoje a gente vai contar aqui um testemunho que vai impactar verdadeiramente a sua vida. Porque a gente sempre tem falado do Deus do impossível, daquele Deus que tem poder para resolver qualquer situação, que tem poder para mudar a sua história. E muitas vezes a vida da gente está tão difícil, está tão complicada, que você me ouve falando isso aqui e você fala, mas isso está muito longe da minha realidade, está muito longe da minha verdade. E o que a gente vai te contar aqui hoje, muitas vezes vai fazer com que você pense, não, isso aí não dá, isso aí é impossível. Mas essa pessoa que está aqui, que vai contar o testemunho dela aqui hoje, ela está aqui justamente para isso, para mostrar que esse Deus do impossível, ele é real, e que ele age na minha vida, age na sua vida, só precisa que você deixe ele agir, que você abra a porta, porque a palavra fala que se você bater, a porta vai se abrir. Então deixa a porta do seu coração aberta, para que o Senhor possa agir na sua vida. O testemunho que a gente vai contar hoje é muito impactante, e é uma coisa que realmente não acontece sempre, não é uma coisa que a gente vê todo dia aí na esquina. Mas é uma coisa que o Senhor usou para mudar a história desse rapaz, e não só a dele, porque ele é uma pessoa que se tornou, depois disso, uma pessoa com uma importância muito grande aqui na nossa cidade. E agora que esse testemunho vai ser contado também no portal da revista, no www.revistaaliança.com.br, as pessoas que não estão aqui tão pertinho também vão poder saber disso, porque ele foi levantado e ele foi escolhido para fazer a diferença. E agora você vai entender, você que ainda não conhece, você conhece ele, eu tenho certeza que você daqui de Sete Lagoas e região conhece, mas você não conhece a história atrás da pessoa. E agora você vai ver que tudo vai fazer sentido. Hoje a gente vai receber aqui para contar o testemunho o Atos Elionai. Oi, Atos, que bom que você veio, estou muito feliz. Olá, Carolina, bom dia. Aliás, boa noite, né? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, estou muito honrado. Eu sei que Deus vai fazer algo de especial aqui nessa noite e a gente vai alcançar muitas vidas aí através desse testemunho maravilhoso que Deus tem forjado dia após dia. Atos, eu é que fico muito feliz com a sua presença. Você é uma pessoa que tem mudado a história de Sete Lagoas, a visão que as pessoas têm do povo de Deus, dos crentes, né? Você tem contribuído com essa mudança. E como não poderia deixar de ser, quando a pessoa tem essa missão, quando ela tem esse chamado, ela leva pedrada, ela é criticada, ela não é entendida. Eu mesma lembro que a primeira vez que as minhas filhas te viram, elas viraram e falaram por causa das tatuagens, elas viraram e falaram, mãe, esse menino é de Deus. Eu falei, ai gente, pergunta pra ele, que eu não te conhecia, eu não sabia a sua história. E eu creio que isso é uma situação normal na sua vida, né? Mas agora a gente vai contar o que Deus fez de tão grande na sua vida para que houvesse uma mudança tão grande. E eu creio que as pessoas vão entender melhor o seu chamado, entender a grandeza de tudo isso. Amém. Você nasceu num lar evangélico, seu pai já era pastor, né? Você cresceu dentro da igreja. Essa infância, essa adolescência seguindo os caminhos, não quer dizer necessariamente que você tenha tido experiências grandiosas com o Senhor nesse tempo, né? O Senhor pode ter reservado isso. Como que foi o início da sua história, da sua caminhada com Deus? Bom, como você me citou, filho de pais pastores, graças a Deus, o ministério do meu pai já vai para 40 anos de pastorado aqui em Sete Lagoas, com a igreja Pentecostal Luz do Evangelho, vai para 30, e sempre criado dentro da igreja, sempre criado, voltado para a palavra. Meu pai e minha mãe sempre teve muito zelo em nos mostrar o caminho ao que a gente deveria andar. E a vida foi sempre assim. A gente morava no que é o porão da igreja hoje, e ali a gente fazia as reuniões, né? Hoje muita gente chama de célula, antigamente a gente fazia culto do lar, né? E era muito bom, e ali a gente começou já a ser forjado, ser preparado para tudo isso que a gente vinha
a gente viria a viver hoje. Mas ainda não tinha vivido nada de inédito com Cristo, né? Antes era somente um filho de pastor à sombra de um pastor. Eu sempre falo isso, que eu achava que por eu ser filho de pastor eu já estava fazendo demais. Eu já estava de boa, eu já tinha conquistado o meu lugarzinho no céu, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eu vivesse coisas inéditas, Ele queria que eu vivesse experiências com Ele e não vivesse das experiências de outras pessoas com Ele. Glória a Deus. E qual foi a primeira grande experiência com Deus que você teve? Aliás, não a primeira, mas o que mudou mesmo essa sua visão? Tipo, não tá garantido, Deus tem mais pra mim, eu não sou o filho do pastor, eu sou o Atos. Bom, antes de eu sofrer toda essa reviravolta na minha vida, eu acho que nem meu pai sabe disso, é algo muito, muito meu que eu vou falar aqui hoje. Eu falei para umas 2 pessoas uma vez e as pessoas às vezes não acreditam, mas depois de ouvir o que Deus fez na minha vida, tudo fica mais fácil de ser acreditado. A gente fazia algumas reuniões lá em casa e a gente cantava uma música muito antiga, Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Ela é muito antiga. E meu pai um dia, a gente, com mirra, e a gente participava do culto, hora não participava, que criança, você já viu. E até hoje, quando eu ouço essa música, por incrível que pareça, eu consigo sentir um cheiro muito forte de óleo, e eu falo com as pessoas, toda vez que eu sinto um cheiro de mirra, eu sou remetido a essa lembrança. E foi algo muito bom, mas isso ainda não era o suficiente para que eu me voltasse totalmente para Deus. E Deus usou das suas formas para que eu pudesse realmente entender que era necessário viver algo diferente com Ele. Era necessário eu atentar que Ele era o Deus da minha vida e que eu não podia e não devia mais viver à sombra do meu pai. Foi aí, então, o grande ocorrido da minha vida. Glória a Deus. E o que foi esse grande ocorrido? Quando eu tinha 15 anos, a gente estava participando de um culto de jovens lá na minha igreja, na igreja dos meus pais, e eu estava com uma forte dor de cabeça. E era um fim de ano, a gente estava fazendo um amigo revelado, né? E eu estava passando muito mal, eu falei com meu irmão, falei, olha, eu vou subir lá para casa porque minha cabeça está doendo muito. E a igreja é muito longe da minha casa, né? Igreja embaixo, a casa em cima. Eu falei, vou resolver isso agora, eu vou subir, tomar um remédio e vou deitar. Isso no sábado. Tomei um remédio, deitei e acordei bom no outro dia, por volta de umas 8 horas. Acordei, tomei um banho. Antes da escola bíblica dominical, como de costume, a gente sempre foi. E por volta de umas 8h30, mais ou menos, minha mãe falou comigo assim, Atos, me ajuda a remover essa cama daqui? Eu falei, sim, eu vou, mãe, vou te ajudar. E aí, na hora que eu encostei na cama, eu falei, meu Deus, a minha vista está escurecendo. Aí os meninos ainda zoavam bastante comigo depois. Eu falei, isso era preguiça, você não queria. E aquela zoação toda. E eu falei, eu vou mostrar vocês. E aí a minha vista escureceu muito. Eu falei, mãe, eu tô passando mal. Depois disso eu apaguei. E eu não consigo me lembrar mais de nada. Alguns flashes assim de meu pai descendo comigo as escadarias lá de casa, assim, um grande desespero. E ao que meu pai me contou, tava meu pai, minha mãe, Maria das Graças, que é uma enfermeira, amiga da nossa família, a qual já faz muito tempo que eu não a vejo, estou morrendo de saudades, é uma mulher de Deus. E eu tive uma parada cardíaca ali em casa ainda. Aos 15 anos? Aos 15 anos. Eu tive outra nesse meio tempo, vindo pro postinho aqui no Orozimo Macedo. E eu tive mais uma que foi a última, como diz o outro, a saideira, dentro do SAMU. E eu já cheguei no hospital municipal sem vida. Você chegou sem vida mesmo? Sem vida mesmo. Sem pulsação, sem batimento. Sem sinais vitais sem dar um oi, sem nada. Meu Deus. Foi pesado. Assim, o clima, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos contam que o clima da igreja já era um clima fúnebre. Já era algo, um luto mesmo. Porque chegando lá, o médico já constatou o óbito. Ele já falou, ele não tem vida. Pai, mãe, nós perdemos ele. Infelizmente, ele morreu. Ele não tem nenhum sinal vital. Isso era o quê? Por volta de 9 da manhã? 9 da manhã. Foi uma correria.
Foi algo muito, assim, eu creio que de lá de casa até no postinho, se gastar 2 minutos foi muito. Correram muito para que tentassem fazer com que eu ficasse bem, mas estava tudo nos planos de Deus e nada poderia impedir esse acontecimento, porque como a palavra fala, tudo o que acontece, como a morte de Lázaro, Jesus fala para Marta e para Maria, isso não é uma morte, ele está dormindo, isso é para glorificar o nome de Deus. Sim. Foi assim que aconteceu. Eles fizeram no SAMU, ou assim que você chegou no hospital, todos os procedimentos para tentar ressuscitar. Já vinham tudo, fazendo né? com desfibrilador e com massagem cardíaca, mas nada adiantava. Nada adiantava. Eu já cheguei sem vida e uma mulher falava com meu pai lá incessantemente, ele morreu de overdose. Eu já perdi um filho assim também, e infelizmente aquela mulher tentou de toda forma desmorecer a fé do meu pai. No entanto, meu pai foi muito, como que eu posso dizer, firme em acreditar que Deus ia mostrar para ele essa hora. Ele falou com ela, olha, eu sei quem são os meus filhos, eu sei onde eles vão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo, a hora que eles vão voltar, e meu filho não morreu de overdose, porque eu sou pai presente na vida dele, eu ensinei um caminho para ele. Mesmo na hora da dor, o inimigo não deixa de lançar setas. Não, de forma alguma. É nesse momento que ele quer que você desista mesmo. Porque o diabo, ele não quer te tentar na sua dúvida, ele quer te tentar na sua certeza. Ele quer te quebrar, quando você está convicta, quando você fala assim, não, isso eu vou fazer. Aí ele chega e fala, mas será que você consegue? Será que você consegue suportar essa dificuldade que você está passando agora? Será que você consegue suportar essa luta com seu marido? Até quando vai dar certo? Até quando esse relacionamento você vai conseguir suportar? E quando você tem que perseverar mesmo, muitas das vezes você abre mão. E meu pai perseverou. Ele falou com ela, falou, olha, você ainda hoje vai me pedir perdão pelo que você está falando comigo. Que Deus me deu meu filho. E se ele me deu, ele vai me falar a hora que ele vai tirar. E não é o momento. O tempo inteiro seu pai acreditava que ia acontecer alguma coisa ali, mas que aquilo ali não era o fim. Ainda que os médicos já tivessem falado que você estava morto, não era o fim. Não era o fim. O médico já tinha me colocado naquela mesa de ardósia, né? Você chegou aí para o necrotério. E já queriam fazer todo o procedimento de abertura para ver a autópsia, para ver o que havia ocorrido. No entanto, o meu pai não permitiu. Ele fala comigo hoje, se eu tivesse deixado eles abrirem você, ou somente de não ter mais, né? Eu cheguei lá 9 horas sem batimento nenhum, passou-se 9, 10, 11, eles já iam fazer o entamponamento, né? Com aquele algodão, e aí me matava mesmo. E meu pai não deixou. Eu não posso deixar. Meu filho não vai morrer. E qual foi a atitude deles enquanto estava esse procedimento? Você ficou morto por muito tempo. Por muito tempo. Entendeu? Por muito tempo. E qual foi o procedimento da igreja ou dos seus pais, a atitude deles durante esse período? Ninguém acreditou na morte ou já começaram a preparar mesmo, sei lá, o seu velório, alguma coisa? A igreja já tinha notícia que eu tinha morrido. A igreja. Mas conhecendo meu pai e a minha mãe, eles esperavam algo de milagroso, até porque lá em casa um milagre é sempre bem-vindo. A gente tem um irmão, ele chama Tiago, que fez aniversário há 2 dias, manda um abraço para ele, Tiago, que Deus te abençoe, te amo. E ele com 1 ano e meio, ele teve leucemia, o médico mandou ele para casa para morrer. E Deus o curou. Então, a vida está na mão de Deus. A morte está na mão de Deus. Só Ele tem o direito de dar e só Ele tem o direito de tirar. Por mais que a gente não acredita que seja possível, Deus ele é o Deus do impossível. Então a igreja imaginava que fisicamente a vida já tinha chegado ao fim. Mas para Deus nada é impossível. E os seus pais criam nisso? Crendo sempre. Como que... Você voltou assim... Que horas? Como que foi isso? Por volta de 3:30 da tarde para 4 horas. De 9 às 3:30, 4 horas.
E a cena a qual eu acordei foi essa, necrotério. Acordei lá. É porque você não era criança, você já era um jovem, você sabia o que estava acontecendo, né? Você tinha... Na verdade, eu voltei e eu não sabia. Eu falei, pai, o que está acontecendo? Meu pai falou comigo, nada, meu filho. Mas você voltou sem nenhum procedimento médico, sem Nada. nenhuma intervenção médica. Você já Nenhuma. estava lá esperando para ser Eu tava liberado lá, o corpo. E o meu pai persistia, iria chegar um momento, sim, em que aquilo não seria uma solução, não seria uma situação mais bem-vinda no hospital. Claro. O médico não ia poder aceitar mais aquilo. Mas foi tudo tão, Deus fez tudo tão minucioso, que até esse tempo, né, entre a vida e essa morte, Deus ele cronometrou tudo tão lindo, tudo tão perfeito, que eu acordei no momento certo, em que o médico falou que se fosse mais um pouquinho, ele, infelizmente, já ia começar os procedimentos. Atos, e você ficou muito tempo sem oxigenação, sem nada. Você não teve nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Nenhuma. Eu sou meio doido por Jesus hoje. Talvez possa ser isso. Falta de oxigênio no cérebro, mas muito amor no coração. Não sei. Deus vai ter que se virar, esse povo de Sete Lagoas vai ter que se virar. Mas a situação é essa. Eu não voltei com nenhuma sequela, graças a Deus. E foi um tempo em que depois disso, eu percebi que, de fato, era uma intervenção direta de Deus na minha vida para que eu viesse a viver uma vida voltada para Ele. Glória a A Deus. minha vida com Ele. E não a vida dos meus pais com Ele. A gente costuma falar que a salvação ela é individual, né? Sim. A salvação ela é individual, sim. Mas é tão lindo eu entender que eu sou salvo e que eu posso e que eu devo fazer com que a salvação alcance outras pessoas. Eu não quero subir sozinho. Eu quero que você suba, eu quero que as suas filhas, eu quero que os meus amigos, eu quero que uma galera suba. Então tudo isso foi parte do plano de Deus em falar, olha, daqui para frente você tem uma missão. Missão dada é missão cumprida. Amém. E como foi? Teve um processo de recuperação? Você teve alta do hospital no mesmo dia? Nós vamos fazer um intervalo pequenininho e a gente já volta para você contar isso pra gente. Como foi o final aí Vamos lá. do seu testemunho? Amém.